Bem-vinda ao canal Mulheres Transformadas. É uma alegria ter você aqui e nós estamos aqui em nosso devocional diário com uma temática que vai mudar a sua raiz, uma temática que está tratando de dentro para fora. Nós estamos estudando aqui o devocional da Viviane Martinello, Mulheres Enraizadas, e hoje é o nosso terceiro vídeo com esse tema. O nosso tema de hoje é lidando com a esterilidade. E o texto base aí para esse nosso devocional de hoje é João capítulo 15, versículo 4, tá? Onde vai dizer o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Amém? E essa temática hoje, vai nos levar a refletir um pouquinho sobre a esterilidade, tá? Então, a autora nos leva a meditar um pouquinho na questão da vida, das fases da vida, E ela traz aqui que a esterilidade e tem esse sentimento, de frustração ao lidar com um processo de esterilidade. Quando passamos por um momento da vida de esterilidade, em alguma dessas fases, essa realidade de ter galhos sem frutos vai nos levar a uma predisposição humana de tentar fazer com as nossas próprias mãos. E essa forma com que nós olhamos para esses galhos sem frutos vai nos levar a tentar, às vezes, dar fruto, algo que tem que ser brotado de nós de forma natural, e nós vamos tentar fazer isso com o nosso próprio esforço, com as nossas próprias mãos, tentar gerar um resultado. E o exemplo claro disso, Sara e Agar. Sara era estéril, não podia ter filhos, mas tinha uma promessa de Deus de gerar. E passou os dias e ela não via essa promessa se cumprindo. E o que foi que ela fez diante da sua esterilidade? Foi tentar resolver com suas próprias mãos. Chamou Agar, que era sua escrava, e permitiu que ela estivesse com seu esposo e ali gerasse um filho. Só que às vezes, amadas, quando nós tentamos resolver as coisas com nossas próprias mãos, com os nossos próprios esforços, o resultado sempre é discórdia e frustração. E foi isso que aconteceu com Sara, Passou por um momento de frustração. Então, às vezes nós também nos ferimos quando tentamos resolver a nossa esterilidade do nosso jeito, quando tentamos resolver aquele momento de esterilidade com as nossas próprias mãos. Isso vai trazer para nós tristeza, Outra coisa que a autora traz para nós aqui nesse devocional é que o período do útero vazio, ou seja, o tempo de fertilidade, ele vai chegar na sua vida, ele vai chegar na nossa vida, tá? E ela traz aqui esse tempo de útero vazio no sentido literal da palavra, Existem algumas mulheres que estão passando por aquele tempo de útero vazio e estão muito desejosas, de gerar, mas há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas de gerar, de frutificar. Então tenha a certeza que esse tempo de útero vazio vai passar e a fertilidade de Deus vai chegar na sua vida, tá? E ela traz aqui também 3 pontos, para nós analisarmos de como podemos lidar com a esterilidade, tá? E ela vai pontuar aqui 3 formas, 3 assuntos importantes que nós temos que observar ao lidar com a esterilidade, certo? Nas nossas vidas. Primeiro é aquela fase de madres vazias, que é no sentido literal da palavra, de mulheres que estão aí passando por momentos de infertilidade, que não podem gerar, mas há uma promessa de Deus na sua vida de você gerar. Então a forma como você lida por esse processo também vai fazer com que você se aproxime de Deus, tá? Ela traz também períodos de esterilidade no ministério, Ministérios inférteis.
Como nós lidaremos com isso? E outra coisa também são famílias quebradas, que gera aí essa infertilidade. E como nós vamos lidar? Aí ela vai pontuar algumas coisas que acontecem quando nós estamos passando por esse processo de infertilidade. E a forma como nós respondemos a essas etapas vão gerar em nós um resultado que vai agradar a Deus ou não, tá? Então ela traz aí o sentir vergonha. Quando nós estamos lidando por esse processo de esterilidade, nós nos sentimos por vezes envergonhadas por só ter galhos, por não ter frutos, por não ter aquele resultado esperado, né? E aí, por isso nós somos levados a tentar fazer algo com nossas próprias mãos, um resultado. Foi isso que Sara fez. E essa vergonha, ela teve origem, né, lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles se sentiram frustrados ali, se sentiram envergonhados, aquele sentimento de culpa. Então, a vergonha veio ser gerada aí no coração do homem. Mas nós queremos ressaltar aqui que mesmo em que períodos de galhos sem fruto, Deus agia em minhas raízes. Então, entenda que se esse processo de galhos sem frutos é um processo que você entende que Deus está tratando no seu secreto, que Deus está tratando na sua raiz, que Deus está moldando algo em você, espere, porque os frutos virão. Tenha certeza que se Deus está tratando a sua raiz, o fruto vai vir no tempo certo. Então descansa o seu coração, se abra a esse processo de Deus de restauração de suas raízes, se entregue a esse processo, para que você passe por ele sem sentir vergonha, para que você passe por ele ali entendendo que o tempo de Deus vai chegar na sua vida, que o tempo de frutificar vai chegar. Mas é necessário passar por esse amadurecimento, de raiz. Entenda que Deus está restaurando, está agindo aí no seu secreto, no seu interior. Outra coisa que ela apontou aqui, que eu quero compartilhar com você, é a questão de impor aos outros a nossa dor. Então, por vezes, nós estamos passando por um processo de dor e queremos impor ao outro ali a nossa dor, a solução do problema. Foi isso que Sara fez ao impor ali que Agar tivesse aquele filho por ela, que a Agar gerasse. Só que precisamos observar algo, nesse interim do que foi que aconteceu. Agar, depois que teve um filho, se levantou contra ela e se sujeitou contra ela. E isso é uma coisa que nós temos que observar. E a autora Viviane Martinello traz isso para nós, Quando nós impomos a Agar, para não enfrentarmos a Agar, alguém que se insurgiu contra nós. Então, às vezes nós queremos impor a nossa dor, lançar ali esse processo nos ombros dos nossos filhos, queremos lançar as nossas próprias lutas e sofrimentos nos nossos filhos, sujeitando a eles projetos que são nossos, sujeitando a eles projetos que são nossos e queremos ver os resultados na vida deles, queremos ver os resultados na vida de outros, impondo o que era nosso para eles. Muitas mães fazem isso com os filhos, Tem um propósito, tem um estilo de vida e não está conseguindo, e deposita ali toda a sua expectativa naquele filho, esperando que ele dê o resultado que era para ser dela. Então, passa a sua dor para o outro. É algo que nós precisamos refletir hoje também. Aí ela traz aqui para nós: se nós aprendermos a lidar com a esterilidade de maneira correta, nós saberemos lidar com o tempo da fertilidade. Então é o processo de Deus na nossa vida. Quando nós conduzimos bem esse processo de infertilidade, entendendo que Deus está tratando a nossa raiz, sem ter esse sentimento de culpa, sem ter esse sentimento de impor aos outros, a nossa dor, nós vamos saber lidar quando chegar o tempo de frutificar, quando chegar o tempo de fertilidade de Deus na nossa vida. E o terceiro pontinho que eu quero deixar aqui para vocês é a incompreensão dos demais,
que a autora traz aqui nesse devocional, quando nós nos referimos a lidar com a esterilidade. Então, às vezes esse tempo de infertilidade, né, as pessoas não nos compreendem, não entendem o que é que está acontecendo e começam a nos julgar. E eu quero hoje aqui convidar você a fazer assim como Sara, a confiar no Senhor, a descansar nele, a crer que a infertilidade pode causar na sua vida a dependência de Deus. Foi isso que Sara fez. Sara dependeu totalmente do Senhor. Então fique com essa palavra no seu coração. Deus espera que você persevere. Então, nos momentos de esterilidade, persevere no Senhor, porque Ele vai estar tratando a sua raiz e vai chegar o tempo de você frutificar.